Boa tarde, amor, amores, boa tarde, doutora. Vamos lá para a pior parte do nosso livro, é a mais intensa, que tem 4 capítulos de verdade, que foi a mais cruel, né? Tá, estava eu com Covid, verdade, foi diagnosticada aquela pandemia gigante, eu peguei a Covid em março, e 42 graus de febre sozinha no apartamento. Tive que deixar a Lara com a minha mãe, porque eu não conseguia nem levantar da cama. Verdade, eu não tinha. Era uma moleza, galera. Uma fraqueza, não tinha força. Né? Minha mãe, eu parecia. Minha mãe, na segunda semana que eu conseguia já levantar, né? A minha mãe, ela queria me ver, ela parecia cachorrinho, sabe? Colocava comida na porta de casa, chamava no WhatsApp e ficava do outro lado da rua para me ver. Por causa que a gente não sabia o que era, né? Se ela podia pegar. Incrível, ela não pegou. É verdade, né? Todo mundo da minha família, acho que meu irmão pegou, meus sobrinhos pegaram. Não sei se mais gente pegou, verdade, mas eu sei que acho que meu irmão pegou, meus sobrinhos pegaram, eu peguei, a minha foi a mais tenebrosa e minha mãe não pegou. É verdade. Então vamos lá. Foi a parte mais séria da minha vida. Por que foi a parte mais séria? Porque eu vinha vindo com uma patologia muito grave que eu não tinha me dado de conta nem os médicos com o AVC, né? E o AVC, ele afetou a parte muscular da minha pessoa, né? As pessoas, elas acham que um acidente desse, elas deixam uma pessoa vegetal. Pode deixar, pode acontecer, mas eu tive sorte de afetar o meu lado muscular, né? E automaticamente um pouco a memória, que também faz parte, né? Porque o cérebro da gente, ele tem os músculos, ele tem tudo, e o cérebro, ele que manda os comandos, né? Enfim, então assim, eu tive, depois do acidente, realmente eu tive uma diferença muito, muito séria nos meus olhos. Eu já falei na minha face, e isso foi muito difícil para eu aceitar. Eu falo demais disso, porque eu, com o tempo, né? Assim como a memória, com o tempo eu fui vendo como eu mudei, né? Mudei drasticamente, galera, né? Não só a fisionomia, como o modo de ser, verdade, né? Que desespero, que desespero, que desespero. E algo que vinha acontecendo, né? Não foi tipo que nem quando você tem uma queda, que você quebra um órgão, quebra um braço, ou alguma coisa, que vai lá no médico e o médico vai fazer alguma coisa para sarar, né? É uma coisa que vinha vindo, e eu percebendo, e é lógico, minha psiquiatra percebendo mais e 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 mais, né? Enfim. E quando veio a Covid, a gente ficou muito, 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 de verdade, né, preocupado, porque a Covid, ela veio lá na China e depois ela foi para a Europa, né? E os meus médicos, eles têm conhecimento na Europa, verdade. E a pandemia já estava por lá, né? E o Brasil não estava sendo divulgado, por quê? Porque a gente estava muito perto do carnaval. É verdade, né? Então, foi uma coisa assim. E o investigador virou pra minha pessoa e falou: Fabi, você vai viajar naquele ano de 2020? Né? Eu falei assim: não, eu acabei de vir do Recife agora, acabei de vir da Bahia, né? É que eu fui. Ai, gente, é umas misturas. Você vai. Foi verdade. Eu acabei de vir da Bahia, que a Bahia, ela. Eu fui pra Bahia em janeiro, né? De 2020. A pandemia foi em 2020, em março. Eu acabei de vir de Salvador. Eu não vou viajar, né? Eu não vou viajar no carnaval, até porque eu tô desempregada. Foi a primeira Pink, né? Eu tô desempregada e eu não posso sair. O dinheiro que eu tenho é pra manter-me até arrumar outro trabalho. É verdade. Foi a primeira vez que eu saí de lá, dessa área financeira com essa tal de Janaína. Né? Foi logo que eu voltei de Salvador que eu tive os ataques e tive o burnout. É verdade. Aí ele falou, sabe por quê? Não vai não, porque vai vir uma doença muito séria pro Brasil. E essa doença não é boato, é coisa séria, é muito grave, né? E depois o carnaval vai estourar no Brasil. E assim, essa doença, ela pega, é que nem uma gripe, Fabi. E ela tá matando as pessoas. Ela matou na China, ela tá matando na Europa e ela vai matar muita gente no Brasil. E você, com essa imunidade que você tem, é muito perigoso. Não vai. Eu falei, não, mas eu não vou viajar, né? E eu não fui. Aí veio, eu peguei a pandemia, eu peguei a Covid dentro de casa,
né? O condomínio que eu morava era um entra e sai de gente, até o dono teve que se dispor a ir lá e mandar um stop, porque não parava de entrar gente, era festas e mais festas nos apartamentos, é verdade, né? E quando eu tomei uma chinela da minha médica, verdade, 2 vezes, para eu ficar quieta dentro de casa com a Lara, não se misturar, mas até então a gente achava que aquele povo era saudável, mas estava todo mundo com Covid e acabou pegando para minha pessoa. É verdade. Aí foi muito intenso, a minha Covid foi muito séria, né? Eu não chegou a atacar a parte respiratória, é verdade, ainda bem. E eu sendo fumante, né? Eu tinha muita falta de ar, eu tinha muito cansaço, mas porém não chegou a afetar o meu pulmão, né? Deu resultado agora com essa gripe que eu tive ano passado, né? Tem resquícios da Covid ali que afetou sim o pulmão, mas porém eu não tinha aquela necessidade de me entubar, verdade, porque eu estava respirando normal. Eu fiquei na época da Covid sem fumar, porque eu não conseguia fumar, é verdade, com a canseira, a falta de ar e muita febre. Muita febre. Não tinha como, porque eu ficava assim, né? Eu morava em frente ao posto de saúde, é verdade. E eu não tinha como. As pessoas morriam no hospital, né? As pessoas morriam no hospital. A gente tinha notícias que as pessoas morriam no hospital. Então, assim, eu fui bem consciente. Eu, com febre de 42 graus, era atravessar a rua, tirar, medir a temperatura, eu ia ser internada, né? Mas eu tinha ali a assistência da minha médica, do esposo dela que é médico, verdade. Eu estava medicada com o que tinha, que o que o hospital ia me dar é o que eu estava medicada dentro de casa, com xaropes, com antitérmico, com antibióticos, porque ninguém não tinha vacina, não tinha nada, né? Então, assim, olha só, eu posso ter sido meia maluquetes das ideias, mas eu pensei assim, ainda falei pra minha médica, eu falei assim, se eu tiver que morrer, que eu morro na minha casa, sozinha, com Wi-Fi e um celular, e internet, porque no hospital eu vou, pode ser que eu tire o leito de alguém que esteja muito pior que eu, é verdade, e fazer minha mãe para o hospital toda hora, enfim, ela correr risco, então eu vou ficar em casa. Então, quando me dava as febres muito altas, que era de 3 em 3 horas, que era que acabava o, o efeito do antitérmico, era que eu mais sofria, né? Isso foi nas primeiras semanas, foi uns 10 dias, mais ou menos. É verdade. Então, eu tive alta da Covid em junho de 2020. Foi quando o Fabrício me chamou para fazer uns freelancer, porque eu estava desempregada, é verdade, né? E ele me chamou para ir fazer um freelancer para até ganhar ritmo e ganhar uns trocos para poder pagar meu aluguel, porque até então o governo tinha disponibilizado um valor para gente, né, para poder ajudar, ou seja, da pandemia, então ajuntei e paguei minhas contas, né? Aí, quando foi em agosto, o investigador descobriu todas as operações financeiras no meu nome, né? E aí eu fiquei louca. Aí eu virei a M House. É verdade, né? E eu tive que voltar para saber pegar provas, como eu já disse, para poder me assegurar, porque eu já tinha as ameaças lá atrás falando um monte de coisas a meu respeito e a respeito do cara que eu amo. Então eu tinha que ter mais provas, e essas provas mais sérias para poder realmente, se caso a virar um processo, como agora do livro, a gente ter algo muito importante e sério. Aí foi que eu estava lá, pós-Covid. Galera, quanta operação financeira? 4 mil reais para um, 5 mil reais para outro, 6 mil reais para outro. E eu ali, né, com o investigador, da onde sai esse dinheiro? O que está acontecendo? Né? Meu nome tá nesse rolo, não sei o quê. Fica calma, a gente tá aqui. Aí foi quando eu não aguentei mais, né, que eu tive realmente a certeza de que eu ia acabar morrendo ali dentro, né, verdade. Ataques à minha pessoa, ataques à pessoa dele, e essa situação de sequela de Covid, minhas pernas inchadas, né, surda basicamente, sendo atacada no WhatsApp, sendo atacada, cartas anônimas de ameaça de morte, foi muito sério, né, e aí foi quando eu fui pro Gonzaga.
E eu sentei lá no coqueiro e falei assim, depois da Covid, o que mais você quer? Tipo, você vai esperar morrer? É verdade. Você vai continuar nessa vida? Né? Você vai continuar com outra relação doente? Já não basta a que você viveu 25 anos de relacionamento. O que aconteceu no Recife, agora com essa mulher, por causa do seu profissionalismo? Mas eu tô doente, doutora. Mas a gente vai cuidar, né? E eu com esquecimento. Esquecimento porque a Covid realmente, ela fazia eu esquecer as coisas. O AVC, ela fez eu perder uma boa parte da minha vida. Mas a Covid, ela fez eu esquecer aonde eu tava, o que eu tava fazendo, aonde eu colocava uma chave, aonde eu colocava um cigarro, aonde eu tinha que ir. É verdade, galera. A Covid, ela afetou a minha memória atual, né? O AVC, ele deu esse espasmo gigante da minha vida, mas a Covid, ela atuou, além de ela bagunçar mais lá atrás, ela bagunçou a atualidade, verdade. E foi aí que o perigo eminente, porque a médica falou, vai acontecer alguma coisa pior. E essa galera brigando, xingando, se matando, daqui de São Paulo, do Recife, né? O investigador já tinha ido para lá, já sabia dessa tal disposição de perfis fakes meu de Facebook no Recife, desse tal de Bruno, que eu não sei até hoje quem é, que foi um rapaz, um ficante, verdade. Aí foi quando eu virei pra doutora e falei, eu tenho que resolver minha vida, parar, essa galera parar de atacar eu, atacar ele. Essa mulher dele aqui, ela vai se virar, a vida vai mostrar pra ela o que ela tá fazendo. Ela sempre foi briguenta e confusenta, ciumenta, ela sempre arrumou confusão. O meu ex-marido que tava no jogo, tava junto com a Janaína, com o pessoal. Eu falei assim, eu vou deixar o destino cuidar deles, eu não vou me meter. Agora em Recife eu vou pra lá, porque não é justo, né? Eu sei que o Leonardo tá no meio, tá no rolo. Aquela japonesa, eu falei pra doutora, é bom que eu não veja ela, porque eu vou arrancar os cabelos dela. Verdade, os cabelos dela, os meus cabelos tá pouco, porque Covid, porque qualquer patologia que eu tenho, a primeira coisa que acontece é meu cabelo e a minha magreza. Por isso que eu falei da outra vez, que quando eu voltei de lá pra cá, que até exame de HIV foi pedido pra mim fazer. Porque tinha boatos, ó, HIV com quem? Com quem que eu ia ter HIV? Verdade. Só se fosse das injeções que eu tomei lá no hospital pra criança, porque não tinha relação com ninguém. Não é verdade, mas sei lá, a gente não sabe, né? É verdade. Então, até exame de HIV eu fiz pra saber. Aí fiz uma bateria de exame pra ver e era realmente a imunidade baixa que eu tava, né? Então, desde essa época, a minha imunidade é muito baixa. Cai cabelo e cai tucho mesmo. E meu cabelo, vocês podem ver, não voltou nunca mais. Não adianta. Eu já falei pra minha mãe esses dias. Não adianta que ela vê aí no Service esses vídeos de eu cabelão, não vai voltar. Só se eu colocar, fizer um implante, verdade. Ou colocar um apliques, porque é a verdade. Aí eu fui pro Recife, né? Eles tomaram todo o cuidado da minha pessoa. Eu acho que, né, pra eu já ir, pra me despedir mesmo. E totalmente monitorada e totalmente guiada, não saía sozinha, sem guia, justamente. Ia pros passeios, já fui com os passeios comprados daqui de São Paulo, justamente para não encontrar a japonesa, porque o medo era iminente, né? Porque do Leonardo eu não lembro da cara dele, mas dela eu lembro. Então, é verdade. Então, era muito perigoso. Eu tava com sangue no olho, literalmente. Porque o meu AVC tem dedo deles, né? Então, literalmente, é o sangue no olho, né? E falando da minha pessoa, me chamando de louca, de ladrona, de bandida, chamando o cara que eu amo de cúmplice. Verdade, eu fiquei maluca, né? Eu falo tudo isso no livro. E aí foi quando minha mãe tomou uma providência, não sei por que foi, com alguma coisa. Aí a minha mãe brincou essa semana, falou assim, imagina, você acha que um delegado da Polícia Federal vai ligar para uma gerente de loja? Né? Por quê? Por causa disso. Minha mãe sabia como que estava a minha situação, né? E aí foi quando minha mãe falou isso, eu falei assim, mãe, ele tem uma procuração. Minha mãe falou, tá bom. Por quê? Porque eu já tinha feito, por causa da bagunça que eu fui pra lá, voltei, toda essa bagunça que vinha vindo desde 2019, né? E aí os médicos, nessa época do coqueiro, a médica e os médicos falaram, Fabi,
a gente tá segurado, você fez procuração, ele tem procuração. Cuida de você, pensa em você, não, doutora. Não, doutora. É a carreira dele, é verdade. Essa gente é mal, é ruim, é do mal, né? Ele tem a carreira dele. Você tem que ter a sua também, né? Então, assim, os médicos blindaram a minha pessoa totalmente, verdade, né? E sendo atacada, sendo exposta como bandida, como louca, não dá, né, galera? Então, foi aí. Tem muita coisa dessa parte de Covid, mas eu vou deixar para vocês lerem no livro, mas para vocês conhecerem a história de verdade, é essa. Foi muito triste, né? Eu falo, até quando os inocentes têm que lutar? Lutar. Né? Essas pessoas, elas são dignas de pena, né? Por isso que a gente fala, pessoas que mantêm-se em relações adoecidas, elas são criminosas. É verdade. Por quê? Porque elas estão incentivando a acontecer crimes. Veja só, eu saí daqui de São Paulo cheia de sequela de Covid, né? Suspeita de trombose, ouvido entupido por causa dos tumores, verdade. Pra mandar a galera ficar quieta e parar de falar, porque essa mulher tava junto, meu ex-marido tava junto, a galera, o samba doido do Recife junto. Eu poderia realmente encontrar alguém dessa turma lá e ter uma violência pior ainda, né? Aqui em São Paulo, eu não ia fazer nada, porque os médicos, como eu não saí do meu lugar, eu deixei ela me atacar, eu deixei meu ex-marido me atacar, eu deixei a Janaína me atacar eu e ele, verdade, eu não fiz absolutamente nada. Porque eu tava segurada, né, em relação aos médicos e ao investigador, verdade. Eles não iam deixar, tanto que no último boletim de ocorrência agora que aconteceu na Évora, em novembro, em setembro, né, eu até mandei mensagem, eu falei, eu vou lá pra Vila Galvão, em Guarulhos, eu vou matar meu ex-marido. O investigador falou, você não vai sair da tua casa. É verdade, você vai ficar dentro de casa. Deixa que a situação... Deixa que quem procura acha. É isso que a polícia fala. Quem procura acha, né? Então, tá aí. Foi muito sério, né? E eu agradeço todas as oportunidades que eu tive dos empresários, né? Que aí veio a Enjoy, veio a Prime, veio a própria Évora, veio a Lelo, veio a Pipiolo e agora veio a DP. Mostrou pra todo mundo que de louca eu não tenho nada e muito menos mentirosa, né? Que tudo que eu falei foi de verdade. E a vida tá aí. E o livro é justamente para falar para vocês, né? O que são relações adoecidas e status, né? É verdade. O dinheiro, galera, ele acaba, né? As pessoas, elas têm que botar na cabeça delas que filhos são para sempre. E eles vão crescer, eles têm que crescer e andar com as pernas deles e eles fazerem a vida deles. É verdade que pai e mãe não é eterno. E a gente tem que ter responsabilidade, não só com a nossa vida, mas para com a vida do próximo. É verdade. Então é isso, não adianta sair por aí batendo no peito e falar, ameaçar a gente, sair falando besteira, ligar em trabalhos, né? Tá aí, eu precisei fazer esse canal, eu precisei escrever meu livro para mostrar para vocês o que são violências, o que são relações tóxicas. E o que eu fui vítima, ele foi vítima e até minha Lara foi vítima. É verdade, né? Então é isso. Essa é a pior parte do livro, mas estou bem. Um beijo, amor, amores. Se cuidem de verdade. E bora lá. Muito obrigada aos empresários. Por isso que eu falei, né, aqui no canal. Eu falei assim, poxa, vocês contrataram uma louca? Vocês contrataram uma bandida para trabalhar? Né? Que tem alguém que ama, que é cúmplice dela, que também é louco, é bandido. Tá aí. Muito obrigada. Um beijo, gente. Tchau, tchau.